Bem-aventurados os que sofrem por terem a graça de amar. Infelizes são aqueles que não têm o poder de amar. São os entes repetidamente empedernidos, corações impenetráveis. Esses são os infelizes, perdidos em si mesmos. Jesus diz: venham que eu vou trocar o esmagamento pela leveza e vocês vão aprender a viver comigo, porque eu sou manso e eu carrego humus no meu coração. Eu tenho humus para me solidarizar com a fraqueza de vocês, a dor de vocês, a falência de vocês, a incapacidade de vocês. Por isso, eu sou o sumo sacerdote que se condói das dores de vocês e intercede por vocês sobremaneira, porque eu sei o significado do padecimento humano, porque eu sou um humano entre os humanos, e Deus em Deus e de Deus intercedendo pela condição humana mais visceral e mais radical. Aprendam comigo a viver e a confiar. Eu sou manso e humilde de coração, e vocês, me seguindo, andando comigo, vão encontrar todo dia e renovar todos os dias o descanso para as almas de vocês, para a mente, para a psique, para o ser. Vocês vão encontrar um lugar de refúgio para ser e estar. E vão descobrir que, diferentemente da religião, qualquer religião, eu não trago obrigações sobre vocês, eu trago para vocês o privilégio de aprenderem a viver. Porque o meu jugo, que eu troquei com vocês tirando o peso esmagador e coloquei a leveza da liberdade e da consciência como obrigação de privilégio a ser exercido por vocês, que na medida em que tratam esse mandamento como privilégio, se desenvolvem, crescem, amadurecem, ficam lindos. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí eu mostrei como ele vai ilustrando isso. Aí veio a primeira ilustração, ele escolheu que ela acontecesse num dia de sábado, na presença dos religiosos fariseus, que são esses entes cretinos de alma, de perturbação, entes persecutórios, fanáticos opressores, que naquele dia de sábado viram os discípulos de Jesus com fome pegarem trigo nas searas. E de acordo, inclusive, com a lei de Moisés, em Deuteronômio 23, 25, que permitia que alguém pegasse trigo nas searas que não lhes pertencessem, desde que pegassem nos quadrantes do campo e não usassem foice para determinar nenhuma catação gulosa de natureza industrial ou com a ganância de quem queria tomar o que era do outro, mas apenas para um socorro alimentar imediato, para ter uma segurança alimentar mínima. Até o Velho Testamento fazia previsão disso. E aí Jesus cita Davi, quando os fariseus vêm dizer: os teus discípulos estão transgredindo, comendo no campo dos outros, e ainda pior, catando, moendo, tirando o trigo da espiga e botando na boca e mastigando em dia de sábado, para você ver como esses caras são horrorosos. Aí Jesus disse: vocês não entendem nada, não é? Leem, vivem lendo o Velho Testamento, não entendem nada. Por exemplo, não perceberam a transgressão de Davi, de acordo com a legislação de Moisés, como Davi foi um transgressor da lei imediata. Por quê? Porque para Davi havia categorias superiores à lei escrita de Moisés. Que categorias eram essas? Eram aquelas pertinentes à vida. A vida. Vocês não lembram que quando Davi e os seus homens estavam com fome, eles entraram no tabernáculo dirigido pelo sacerdote Abiatar e pegaram os pães dedicados da consagração, da proposição, os pães santificados para os fins
e os mistérios de natureza religiosa, ritual, e como ele pegou daquele pão que era proibido a qualquer um comer, comeu dele e deu aos seus discípulos. Vocês não viram como a fome humana se sobrepõe à lei de Moisés e as legislações religiosas estão todas a serviço de necessidades maiores e não como impeditivos delas? Mas eles não entendiam. Aí Jesus dá um outro exemplo, ou mesmo, que dizer dos sacerdotes, que nos dias de sábado trabalham contra a lei do sábado, suando, matando, derramando sangue, esfolando animais o dia inteiro em sacrifícios no templo, sacrifício e trabalho braçais, que pela própria regulamentação do dia de sábado, faria com que eles se tornassem transgressores do sábado no dia em que mais se demandava do sacerdote tarefas sacerdotais, que eram as de sacrifícios no templo. E eles se esfuleimam de tanto trabalhar, violando a regra do sábado para cumprir um mandamento superior. Vocês não entenderam ainda a hierarquia ética do reino de Deus? E além de tudo, vocês não viram, olhem para mim. Eles são os meus discípulos, estão comigo. Aí Jesus estoura a boca do balão e diz: está aqui, eu sou maior do que o templo, do que o sábado, do que tudo isto. Depois ele virá a dizer: eis aqui quem é maior que Salomão, eis aqui quem é maior do que Davi, eis aqui. Aí eles ficavam, os religiosos, cheios de ódio. Aí Jesus vai adiante, num outro sábado, no seguinte, resolve enfrentar a cretinice desses fanáticos religiosos. Vai assim uma das sinagogas da Galiléia e nelas encontra um homem com a mão ressequida. Mas são os membros da sinagoga, os religiosos, os membros da igreja, da eclésia, do ajuntamento dessa comunidade de cidadãos religiosos e fanáticos, que provocam a Jesus do nada. Jesus só estava lá quieto. Quando eles disseram: escuta, já que tu estás aí, responde aqui para nós. É lícito fazer o bem, curar nos sábados? Eles queriam ter um motivo para pegar Jesus em alguma coisa. Aí Jesus ouve aquela cretinice absurda que eles estão perguntando e respondeu: escuta, como é que vocês agem com o animal de vocês que caiu num buraco num dia de sábado? Vocês deixam lá para morrer? Ou vocês tiram por causa do valor que a vaca, o cordeiro, o carneiro, qualquer que seja o animal, tem, é uma commodity valiosa? Vocês não tiram a pretexto de que é uma vida, berrando? Vocês não vão lá e fazem isso com as coisas de vocês? Olha, eu faço o que eu quiser com as minhas coisas, com os meus seres humanos, com as minhas ovelhinhas, com os meus bichinhos amados que caíram no buraco da vida, da doença, da enfermidade, da calamidade. Eu sou o que digo: venham a mim, os cansados e os sobrecarregados. Eu resgato, eu tiro, eu faço. É claro que eu faço. E aí chamo o homem da mão ressequida e curo o homem. No sábado, na presença deles todos. E aí eles saem para conspirarem como é que eles vão matar Jesus. E Jesus não fica para brincar com a maldade humana. Muito menos com a maldade dos religiosos fanáticos, que não tem limites. Em nome de Deus, eles matam os humanos e o Filho de Deus e os profetas e qualquer um. Em nome de Deus, eles ficam piores que o diabo. Aí Jesus se retirou dali. E saiu, e foi o que nós vimos, que ele se retirou dali, e todos os que entenderam, os pequeninos presentes na comunidade, na eclésia, na sinagoga, na igreja, na congregação, tudo sinônimo, saíram com ele os que creram, e Jesus curou a todos naquele sábado.
Se é lícito, venham cá que vocês vão ver como é lícito. Curou todo mundo. E aí disse, ó, eu não preciso de publicidade. Não preciso que vocês fiquem fazendo propaganda de mim. A propaganda sempre corrompe o caráter da realidade e da verdade. Vocês não precisam. E eu não estou aqui para fazer uma provocação gratuita de nada. Eu estou aqui para praticar o bem verdadeiro a quem está precisando. E não para vivermos de provocação, como tem um monte de gente aí na internet supostamente falando de Jesus, mas não pregam o Evangelho. Não edificam ninguém, eles ficam só querendo saber o que você não sabe. Aí colocam uma dúvida em você, não te respondem nada. E vão só desconstruindo e não edificam nada no teu coração. Você não sai dali melhor, mais consolado, mais aliviado, mais edificado, mais instruído, mais cheio de fé, de esperança, de amor e de graça. Não, você só sai dali armado para bater nos outros. Agora eu sei porque eu aprendi que no grego é assim o assado. São todos os grandes estúpidos, me desculpem a franqueza da declaração, e que só vivem de publicidade para publicidade, porque o negócio é muita publicidade que atrai muita grana. Então prestem atenção, Jesus chega e diz, não me exponham à publicidade. E ele diz isso, como nós vimos no dia de ontem, para se cumprir Isaías 42, que eu li para vocês no dia de ontem e mostrei uma segunda coisa. Que como para Jesus e para os apóstolos não havia nenhum culto à inerrância sequencial, textual, letrista, literal da Escritura. Eles trabalham com o espírito do que foi dito, mas não com letrinha por letrinha. Ao contrário, eles têm uma liberdade enorme, como é o caso aqui de Mateus, quando cita Isaías 42, não falsifica o espírito do que foi dito no profeta Isaías, mas tem a liberdade de usar as palavras mais adequadas ao tempo, à hora, ao momento e à circunstância, mantendo o mesmo espírito da declaração. E aí ele cita Isaías com a paráfrase da ocasião, dizendo, eis aqui o meu servo, é Deus falando, que eu escolhi, em quem a minha alma tem todo prazer, farei repousar sobre ele o meu espírito. Ele anunciará juízo aos pagãos, juízo não condenação, mas justiça de justificação, de graça, de perdão, de inclusão, de acolhimento, de misericórdia, de abraço divino, de pertencimento. É isso que ele veio para anunciar aos gentios. Os judeus só queriam Moisés, lei, pedra, pedrada, juízo, cretinice, obediências às irrelevâncias letristas que matam o espírito. São os grandes perseguidores de Jesus, são os judeus religiosos. Quanto mais de Jerusalém, mais persecutórios. Quanto mais fariseus, mais fanaticamente antagônicos. E quanto mais cheios do espírito de arrogância e de supremacismo, mais o odiavam pela identificação dele com os marginais da vida. Conforme a leitura do Evangelho, para quem não leu todo, se estiver me acompanhando do capítulo 1 até o dia de hoje, há 1 ano e meio, que é o que eu venho fazendo, já entendeu tudo. Já sabe como Jesus é. Aí ele vem para anunciar, diz aqui o Senhor, em Isaías 42, essa justiça justificadora e pacificadora a todos os pagãos do mundo e das terras. Em relação aos seres humanos como um todo, e a todos aqueles que o buscam, se diz, ele não contenderá, assim como ele não contendeu com os religiosos judeus. Ele deu respostas muito mais fazendo perguntas. A maior parte das respostas de Jesus à cretinice das questões fanáticas do judaísmo persecutório são perguntas. Ele os responde com questões. Nunca lestes? Não ouvistes?
Não compreendestes o que significa isso? Eu tenho 2 livros sobre esse tema, chamados Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Estão aí ao seu acesso no portal caifab.net, onde está no link escrito Livros, que cai na editora Prologos. Está lá, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Tanto quanto tem o curso em vídeo, Perguntas Cretinas, Respostas Divinas, aqui no caiofabioexclusivo.com.br. Porque é algo muito importante aprender como é a mente adoecida desses religiosos, porque foram eles os principais interlocutores negativos do Evangelho, são eles. Eles falaram mais do que todo mundo nos Evangelhos, os religiosos. Se levantaram falando, questionando, perguntando impertinentemente, provocando Jesus o tempo todo, querendo pautar Jesus com as idiotices deles, com as loucuras, com as insanidades. E aí, Jesus não se deixa pautar, Jesus responde com perguntas e estabelece a próxima pauta. E ele vai pautando a vida, não deixa que o antagonismo dos outros condicione, configure e paute a vida deles. Aprender isso já é uma libertação, já é compreender também como o jugo dele é suave e o fardo é leve. Aprendei de mim, aprenda isso com ele, por favor, também. E aí se diz, ele não contenderá. Ele não vai chamar ninguém para brigar.